Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje nós vamos ter a chance de falar um pouquinho aqui sobre João de 2 a 4. E esses são capítulos muito especiais, porque são capítulos onde a gente vai poder aprender um pouquinho aí sobre água viva, né? O que é falar sobre água viva quando a gente está falando sobre as escrituras. A gente também vai poder ver um pouquinho sobre a questão do batismo, qual a importância do batismo e, principalmente, a gente vai poder entender um pouquinho mais do papel central de Jesus Cristo em todo esse processo. Foi o momento que ele fez o primeiro milagre dele. Então a gente vai poder comentar um pouquinho hoje aqui sobre esse evento tão especial. Não esquece de dar sua curtida aí no vídeo e também se inscrever aqui no canal, tá ok? Vamos começar então. A gente vai começar falando um pouquinho aí exatamente sobre essa questão do primeiro milagre, um dos primeiros milagres, né, que Cristo fez ali à vista de todas as pessoas, à vista de todo mundo. Mas antes eu gostaria de começar fazendo algumas perguntas para você. É possível confiar em alguém o suficiente para se comprometer a fazer qualquer coisa que essa pessoa lhe peça para fazer? Será que é possível fazer isso? O que você precisa saber sobre essa pessoa para estar disposto a assumir esse compromisso? Já que essa pessoa está pedindo para fazer alguma coisa, né? O que nós precisamos saber sobre essa pessoa para que nós possamos estar dispostos a assumir esse tipo de compromisso? Será que eu conheço o Salvador bem o suficiente para confiar nele em tudo que ele pedir para mim? Então essa é uma pergunta bem importante para poder ser analisada, porque muitas vezes, para que nós possamos obedecer ao Salvador, nós precisamos entender quem é o Salvador. E será que nós conhecemos o Salvador o suficiente para que nós possamos fazer tudo o que ele nos pede que façamos? Então eu gostaria de deixar essas perguntas aqui para a gente poder meio que analisar durante esse bate-papo nosso hoje, né? Falando sobre essa aula aqui do Vem Segue-me. Então, ao transformar ali a água em vinho, Jesus Cristo ele realizou um milagre para aquele povo. Então, ele pode realizar milagres semelhantes em nossas vidas, transformando nós, né, de quem somos em quem nós podemos nos tornar. Então, esse primeiro milagre que Cristo ele fez, de transformar a água em vinho, a gente pode exatamente fazer a analogia para a nossa vida dessa forma. Né? O que nós podemos fazer para nos transformar de quem nós somos hoje, agora, nesse momento, e que possamos nos transformar em alguma outra coisa. Né? Exatamente como ele falou aqui. São milagres que acontecem em nossa vida para que nós possamos nos transformar desse eu agora, do eu presente, para um eu no futuro. Quem eu posso me tornar no futuro? Então ele comenta bastante sobre, na verdade, essa história que nós lemos nesse capítulo 2 aqui de João, ela mostra exatamente isso pra gente. Essa analogia, né? Essa comparação. Então, apesar de ter sido ali o primeiro milagre que Jesus realizou publicamente, também pode simbolizar também um outro início milagroso. É o processo de transformação de nosso coração ao nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador. Então essa história toda de transformar água em vinho, na verdade foi para que nós possamos aprender, pudéssemos aprender, que nós podemos nos tornar mais semelhantes ao Jesus Cristo. Então o milagre de toda uma vida, ele tem início com a decisão de seguir Jesus Cristo para mudar e viver uma vida melhor por meio dele. Essa que é o simbolismo principal dessa história, né? Não somente Jesus Cristo foi lá e transformou a água em vinho, mas que possamos pegar realmente o mais importante dessa história e possamos aplicar em nossa vida. O que nós aprendemos aqui? A gente aprende que nós podemos passar por mudanças em nossas vidas para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. É isso que ele nos ensina aqui. E naquela ocasião, estava ali várias pessoas, né, presenciando esse milagre, e estava lá Maria, e estava também alguns dos seus discípulos ali, né? Então o que você acha que Maria sabia sobre o seu filho?
E o que você acha que os servos aprenderam sobre Jesus Cristo? Então, nessa experiência toda que ele passou, o que você acha que Maria ela entendia sobre Cristo e o que os servos eles aprenderam naquele momento? E que verdades nós podemos aprender nessa história de João 2 sobre o poder do Salvador e sobre o seu caráter? Né? O poder de fazer milagres e também sobre o caráter dele. Você será que consegue pensar em circunstâncias em que o conhecimento dessas verdades poderia ajudar alguém? Será que você consegue pensar em, por exemplo, como é que essa história ela poderia ajudar alguma pessoa que eu conheço hoje em dia? Então pense um pouquinho aí, quem você conhece que poderia ser ajudado por essa história que nós aprendemos aqui sobre o primeiro milagre público de Jesus Cristo ali? E de que forma saber dessas verdades sobre Jesus Cristo pode ser uma bênção na sua vida? Para pensar um pouquinho nisso, né? De que forma saber de tudo isso pode se tornar uma bênção para mim? Se você tivesse testemunhado os acontecimentos descritos nesse capítulo de João 2, quais teriam sido suas impressões sobre Cristo? E o que esse milagre ele ensina sobre ele? Eu não vou ler as escrituras aqui de João 2 com vocês, eu vou até deixar para que vocês possam ler em casa, né? Dar uma olhada nas escrituras, mas eu estou basicamente aqui falando um pouquinho do que nós podemos aprender da doutrina e como nós podemos aplicar isso na nossa vida, né? Mas eu queria que vocês dessem uma olhada realmente na história que foi contada ali, e no acontecimento descrito ali com tanta precisão. Quais teriam sido as suas impressões sobre Cristo naquela situação? O elder L. Whitney Clayton, ele falou o seguinte: ninguém no mundo sabia tanto a respeito de Cristo quanto Maria. Ela sabia da verdade quanto a seu nascimento milagroso. Ela sabia que ele não tinha pecado, e que não falava como os outros homens, nem podia ser ensinado, porque não necessitava que homem algum o ensinasse. Maria conhecia a capacidade extraordinária que ele tinha de resolver problemas. Inclusive, algo tão pessoal como providenciar vinho para uma festa de casamento. Ela possuía confiança inabalável. É uma confiança inabalável em Cristo e também no seu poder divino. A ordem que ela deu aos seus servos foi simples, direta, sem condições e sem exceções. Fazei tudo quanto ele vos disser. Que orientações Jesus Cristo nos dá hoje que exige que você confie nele para obedecer a essas orientações? Para pensar um pouquinho nisso. Você pode comentar aqui embaixo também, aqui nos comentários. Mas que orientações que Cristo nos dá hoje que exigem que nós possamos confiar nele para que possamos obedecê-lo? E que possamos obedecer o que ele está nos dizendo. Será que nós estamos aplicando isso que foi falado aqui? Fazei tudo quanto ele vos disser? Ou será que eu tenho algumas restrições ao que eu posso fazer ou o que eu quero fazer? O que você sabe sobre Jesus Cristo que o inspira a obedecer a tudo quanto ele vos disser? O que você conhece sobre ele? Por que alguém pode confiar em Jesus Cristo mesmo se o que ele disser não fizer sentido para ele? Interessante essa pergunta, né? Como é que alguém pode confiar em Jesus Cristo mesmo se o que ele disser não fazer sentido para ele? Quantas coisas nós precisamos obedecer em nossa vida e a gente para pensar, mas por quê? Né? Às vezes a gente não entende por que a gente precisa fazer aquilo. Realmente, às vezes não faz tanto sentido para a gente. Mas por que será que nós precisamos confiar em Jesus Cristo para que possamos ter esse tipo de obediência? E o que você poderia fazer para conhecer melhor Jesus Cristo e aumentar a sua fé nele? Não sei se você reparou, mas eu estou deixando assim várias perguntas no ar.
né, para que você possa realmente pensar um pouquinho nessas perguntas. Eu gosto de trabalhar com perguntas durante as minhas aulas, meus bate-papos, porque isso motiva a gente a pensar, a parar e pensar o que, que eu posso mudar na maneira que eu penso, né? O que, que eu posso aprender para colocar em minha vida nesse sentido. Então, por isso que é interessante trabalhar com perguntas, né? O elder Whitney Clayton, ele continua, né? Quando decidimos fazer tudo o que Deus nos diz, comprometemo-nos de modo sincero a alinhar, a ter um alinhamento ali do nosso comportamento diário à vontade de Deus. Atos simples de fé, como estudar as Escrituras diariamente, jejuar regularmente, orar com real intenção, aumentam nossa capacidade para enfrentar os rigores da mortalidade. Com o tempo, hábitos simples de crença levam a resultados milagrosos. Olha que importante isso, a gente pensar nisso, né? Com o tempo, esses hábitos simples, orar, jejuar, né, e tudo mais que ele está falando aqui, isso leva a resultados milagrosos. Esses passos simples transformam nossa fé, que começa como uma sementinha, em uma força dinâmica para o bem em nossa vida. Quando confiamos nele e o seguimos, assim como a água se transformou em vinho, a nossa vida se transforma. Nós nos transformamos em algo melhor do que seria possível de outra forma. Confiem no Senhor e façam tudo quanto Ele lhes disser. Essa que é a grande importância de tudo isso. Como que nós podemos confiar mais no Senhor e fazer tudo o quanto Ele nos disser? Onde será que está realmente a nossa fé para que possamos fazer isso? Lá no capítulo 3, está falando assim, de João, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E essa história de Nicodemos, a gente já ouviu falar dela várias vezes, né? E é bem interessante a gente poder notar o nível de conhecimento que o Nicodemos mostrou aqui, né? Porque a gente continua lendo, ele fala: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele entendeu ali, isso que foi o mais importante aqui, né? Ele entendeu quem era Jesus Cristo e por isso que ele foi falar com ele sobre algumas coisas. E eu selecionei alguns versículos aqui, né? Esse foi o versículo 2, e lá no versículo 5 fala o seguinte: E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí ele fez aquela pergunta clássica, né? Como que um homem pode nascer de novo, né? E aí Cristo ele começou a explicar para ele de uma forma mais espiritual aquilo. E lá no versículo 12, Cristo falou para ele: Se vos faleis de coisa terrestre e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, o nível de conhecimento que Nicodemos estava mostrando ali não estava alcançando o que Cristo estava expondo para ele, espiritualmente falando. Como que nós queremos entender coisas celestiais se nós não estamos dispostos a fazer o mínimo que nós deveríamos fazer referente ao terrestrial ou referente ao celestial? Como é que nós vamos entender o celestial? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que essas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui a gente vê uma parte que Jesus Cristo ele puxa realmente a nossa orelha, né? Porque aquele que faz o mal, ele não vem para a luz. Para quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem é que gosta de ser chamado a atenção? Né? E muitas vezes nós temos tanto orgulho e odiamos quando alguém chama a nossa atenção, né? E é o que ele fala aqui. Essas pessoas elas não vêm para a luz
para que elas não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. O que é luz se junta com o que é luz. E as obras desses são manifestadas porque são feitas em Deus. Que papel o seu batismo e a sua confirmação, ou seja, nascer da água e nascer do Espírito, tiveram em você nascer de novo? O que você está fazendo para prosseguir nesse processo de mudança? Lá em Alma 5, versículo de 11 a 14, fala desse processo de mudança. Eu vou até deixar aqui para você dar uma lida. Alma 5, versículo 11 a 14. Por que nascer de novo é uma boa comparação com a mudança requerida de nós antes de entrarmos no reino de Deus? De que maneira nós podemos experimentar o processo do renascimento espiritual? Então deixei mais algumas outras perguntas aqui para que você possa pensar um pouquinho, possa responder, possa escrever aqui embaixo também, aqui nos comentários. E lá em João 3,16 fala o seguinte: esse capítulo 3, na verdade, é um capítulo que fala sobre batismo e também fala sobre um outro assunto que é o que a gente vai falar agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui a gente fala então sobre esse segundo ponto que é exposto para a gente lá em João 3. Além do batismo, que seria a nossa preparação para entrarmos no reino celestial, foi falado aqui sobre o que Cristo faria para nos preparar para voltar à presença dele. E aqui fala exatamente sobre o que Deus ele fez. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas que possa ter a vida eterna. E isso, esse sacrifício que Cristo ele fez, ele é chamado de expiação. O presidente Nelson ele falou o seguinte sobre a expiação: é doutrinariamente incompleto referir-se ao sacrifício expiatório do Senhor usando atalhos como a expiação, ou como o poder capacitor da expiação, ou aplicar a expiação, ou ser fortalecido pela expiação. Não existe um ser sem forma chamado expiação, ao qual imploramos socorro, cura, perdão ou poder. O sacrifício expiatório do Salvador, o ato central de toda a história humana, é mais bem compreendido e apreciado quando nos ligamos a ele de modo expresso e de modo claro. Isso está no discurso da Liahona de maio de 2017. O elder Ted Callister, dos 70, ele falou o seguinte: o que é então a expiação de Jesus Cristo? De certo modo, é uma série de acontecimentos divinos, que teve início no jardim do Getsemane, continuou na cruz e culminou com a ressurreição do Salvador no sepulcro. Foi motivada por um amor incompreensível por cada um de nós. Foi necessário um ser que não tivesse pecados, que tivesse um poder infinito sobre os elementos, até mesmo sobre a morte, que possuísse uma capacidade ilimitada de sofrer as consequências por todos os nossos pecados e por todas as nossas enfermidades, e que de fato descesse abaixo de todas as coisas. Essa foi a missão de Jesus Cristo. Essa foi sua expiação. Então, qual foi o propósito da expiação? E aqui ele fala, ele continua falando, foi possibilitar que voltássemos à presença de Deus, que nos tornássemos semelhantes a Ele e que recebêssemos a plenitude da alegria. E isso se tornou possível ao superar 4 obstáculos. Ele superou, primeiro, a morte física, a morte espiritual, que foi causada lá por Adão e por nossos pecados, nossas aflições e enfermidades, nossas fraquezas e imperfeições. Isso está no discurso dele, chamado A Expiação de Jesus Cristo, que está na Liahona de maio de 2019. E aqui tem uma escritura que eu amo,
e que declara explicitamente o que foi a expiação de Jesus Cristo, né? O que ele passou no Getsemane. Lá que está em Doutrina e Convênios 19, versículo 16 a 19, fala: Pois eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso se arrependem. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. Sofrimento que fez com que ele, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e que desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Esse foi o sacrifício expiatório de Cristo, coisas que ele sofreu. E aí, por isso que o Elder mostrou pra gente algumas coisas referentes à expiação, que às vezes a gente não entende, né? Mas expiação não é realmente uma palavra, mas é um processo todo que aconteceu para que Cristo pudesse pagar por nossos pecados e nos dar a chance de voltar à presença dele. O presidente Dallin Oaks, ele ensinou como o amor do Pai se manifesta por meio da expiação do Salvador. Ele ensinou o seguinte: não existe maior evidência do poder e da perfeição infinitos do amor de Deus do que as palavras do apóstolo João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Outro apóstolo escreveu que Deus nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Isso foi lá em Romanos, né? Então pensem como deve ter afligido nosso Pai Celestial enviar seu Filho para suportar nossos pecados, por nossos pecados, né? Um sofrimento incompreensível. Essa é a maior evidência de seu amor a cada um de nós. Como saber que esse processo expiatório ele tem efeito em minha vida? O presidente Henry B. Eyring, ele falou o seguinte: se sentiu a influência do Espírito Santo hoje, você pode considerar esse fato como evidência de que a expiação de Cristo está agindo em sua vida. Eu aprendi muito com essa citação. Se você sentiu a influência do Espírito, você pode considerar que esse fato é uma evidência de que a expiação está agindo em sua vida. Por esse motivo e por vários outros, é bom estar em lugares e fazer coisas que convidem a influência do Espírito Santo, para que nós possamos ter essa companhia e fazer com que tenha efeito, né, em nossa vida o poder da expiação. E com isso nós chegamos à última parte da nossa aula de hoje, que fala sobre Cristo indo em direção à Galileia. Ele tinha que viajar da Judéia para a Galileia. Só que nesse caminho ele tinha que passar por Samaria. Então na época do Salvador, os judeus que viajavam ali para a Galileia, né? Eles atravessavam, eles faziam sentido contrário e muitas vezes eles tomavam outras rotas mais longas para evitar ter que passar por Samaria, porque eles tinham um ódio, existia um ódio entre os judeus e os samaritanos. Então esse ódio que na verdade existia entre os judeus e os samaritanos, porque era devido aos samaritanos terem apostatado, terem largado a religião israelita. Então os judeus eles tinham essa reação contrária aos samaritanos por causa disso. Aí Jesus Cristo provavelmente ele estava cansado ali, ele estava com muita sede, né, devido à jornada que ele tinha enfrentado e tudo mais, e ele se sentou
lá em frente de uma fonte. Isso está lá em João 4,6, né? E aí, enquanto ele estava lá, uma mulher samaritana veio à fonte tirar água. E aqui nós aprendemos uma lição muito especial sobre a questão do que aconteceu nesse diálogo entre Cristo e essa mulher. E a gente vê o crescimento dessa mulher, aprendendo, né, quem era Cristo, até o cume ali daquela situação, onde ela vai e ela começa a prestar testemunho para todo mundo sobre Cristo. Então Cristo, ele estava de maneira compassiva, ele estava ciente da mulher junto à fonte e de suas necessidades, ele sabia de tudo aquilo. Tá, isso é do discurso do Elder Bonnie Cordon, da Liahona de maio de 2020. E ele continua falando, né? Ele conhecia suas circunstâncias e começou a falar sobre algo familiar e comum. Se ele tivesse parado por aí, já teria sido um encontro positivo. No entanto, isso não a teria levado aí à cidade para proclamar: vinde, vede, porventura não é este o Cristo? Gradualmente, por meio dessa conversa, ela soube que ele era Jesus Cristo. E a despeito do seu passado, ela se tornou uma fonte de luz, iluminando o caminho para que outras pessoas enxergassem. Então, independente do passado que ela tinha, ela se tornou uma fonte de luz. E ela se tornou uma fonte iluminando o caminho para outras pessoas. O elder Robert Segay, ele falou o seguinte: uma das minhas escrituras favoritas é João 4,4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Por que eu amo essa escritura? Porque não era necessário que Jesus passasse por Samaria. Os judeus de sua época desprezavam os samaritanos. E eles viajavam por uma estrada que contornava Samaria. Mas Jesus escolheu ir para lá a fim de declarar diante de todo mundo pela primeira vez, que ele era o Messias prometido. Para essa mensagem, ele não apenas escolheu um grupo proscrito, mas também uma mulher. E não qualquer mulher, mas uma mulher vivendo em pecado, considerada na época como a mais desprezível de todas as pessoas. Creio que Jesus fez isso para que cada um de nós sempre compreenda que seu amor é maior que os temores, as feridas, os vícios, dúvidas, tentações, pecados, famílias desfeitas, depressão, ansiedade, doença crônica, pobreza, maus tratos, desânimo e solidão. Olha a lista que ele dá para a gente. Será que a gente está passando por isso? Ele quer que todos saibam que não há nada nem ninguém que ele seja incapaz de curar e de livrar para que tenha alegria eterna. A sua graça basta. Somente ele desceu abaixo de todas as coisas. O poder de sua expiação é o poder de vencer todo fardo em nossa vida. A mensagem da mulher junto ao poço é a de que ele conhece a situação de nossa vida e que sempre podemos andar com ele, onde quer que estejamos. Para ela e para cada um de nós, ele diz: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas terá uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso está no discurso da Liahona, de novembro de 2018, chamado Tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, página 99. E aqui eu tenho umas perguntas sobre essa situação, essa experiência que Cristo passou com essa mulher samaritana. O que você acha que deixou essa mulher tão desejosa de compartilhar seu testemunho com outras pessoas? E como você pode seguir o exemplo dessa mulher? O que você acha que o Salvador estava ensinando aos seus apóstolos quando disse que as terras já estavam brancas para a ceifa? Isso está aí no João 4,35. De que forma as terras ao nosso redor estão também prontas para a ceifa? Como é que essa história da mulher samaritana ela pode estar relacionada com a obra missionária também? O que as pessoas às vezes procuram para obter felicidade e realização
mas que pode as deixar com sede espiritual ou insatisfeitas. Por que você acha que as pessoas às vezes recorrem a coisas que não trazem satisfação duradoura? E aqui tem uma pergunta que vai fazer a gente pensar bem sobre isso. O que Cristo oferece que traz felicidade e realização duradoura para a gente? E eu tenho mais algumas citações aqui, 3 na verdade, falando sobre essa água viva, né, que Cristo ele tanto menciona nessa história. Então a água viva lá mencionada em João 4,10 representa o Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho. Tal como a água é necessária para manter a vida física, o Salvador e suas doutrinas, seus princípios e suas ordenanças são essenciais para mantermos a nossa vida eterna. Todos precisamos dessa sua água viva diariamente em grande quantidade para manter nosso contínuo crescimento e desenvolvimento espiritual. As Escrituras contêm as palavras de Cristo e são um reservatório de água viva, ao qual temos pronto acesso e do qual podemos beber em abundância por muito tempo. Todos precisamos nos voltar para Cristo e nos achegar a Ele, que é a fonte de água viva. Precisamos nos banquetear com as palavras de Cristo que estão contidas nas Santas Escrituras. Ao fazermos isso, poderemos então receber a orientação espiritual e proteção duradoura durante nossa jornada mortal. Então esse é um discurso do elder David Banner, um reservatório de água viva, que está na Liahona de 2007. Muitos se sentam à mesa de banquete do Evangelho de Cristo e apenas beliscam os pratos oferecidos. Fazem as ações externas, assistem reuniões, folheiam as escrituras, repetem as orações familiares, mas o seu coração está distante. Se forem sinceros, admitirão estar mais interessados nos últimos boatos da vizinhança, nas tendências da bolsa de valores e no progresso favorito da televisão do que nas sublimes maravilhas e nos doces sussurros do Santo Espírito. Desejam beber dessa água viva e sentir a fonte divina jorrando dentro de vocês para a vida eterna? Então não tenha medo. Creiam do fundo do coração. Desenvolvam uma fé inabalável no Filho de Deus. Abram o coração em sincera oração. Encham a mente do conhecimento dele. Abandonem suas fraquezas. Caminhem em santidade e harmonia com os mandamentos. Isso é do discurso do elder Joseph B. Whitling, Vida em Abundância, da Liahona de maio de 2006. Tem uma pergunta referente a ele. De que forma saber que o Salvador deseja que todos partilhem de sua água viva afeta o que você sente por ele? Ele quer que todos participam. E o que isso pode afetar a maneira pela qual eu vou sentir em relação a ele? E para encerrar, eu gostaria de ler uma citação do elder James Faust, que está na Liahona de novembro de 2006, Nutrição Espiritual. A maior parte da contaminação espiritual que vem em nossa vida chega pela internet, pelos jogos eletrônicos, programas de TV e filmes que são muito insidiosos e que mostram de maneira explícita os atributos mais baixos da humanidade. Por vivermos num ambiente desses, é preciso que aumentemos nossa força espiritual. Enos fala que sua alma ficou faminta e que clamou o dia todo e também a noite toda por sua alma. Ele ansiava pelos nutrientes espirituais que saciariam sua sede de verdade espiritual. Como disse o Salvador do mundo à mulher junto à fonte de Samaria: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Uma das mensagens do Salvador à mulher samaritana foi que nós podemos adorar. Uma das mensagens do Salvador à mulher samaritana foi que a maneira como adoramos é mais importante do que o local onde adoramos. O que você está fazendo para adorar o Pai em espírito e em verdade? O que você está fazendo para tornar a maneira de adoração a Jesus Cristo mais eficiente em sua vida? Galera, eu gostaria de deixar essas perguntas para a gente e eu espero que possam fazer sentido para você.
São perguntas que com certeza vai fazer você refletir um pouquinho aí sobre João 2 a 4, né? E o que nós podemos aprender com essa história tão especial sobre a vida de Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar essas perguntas para a gente hoje, nesse nosso bate-papo, e também essa aula. Eu espero que possa fazer alguma diferença na tua vida também. Esses pontos que eu fiz questão de trazer aqui. Eu trouxe bastante citações, eu gosto de trabalhar com citações, porque as citações nos ajudam a entender um pouquinho melhor o que é falado para a gente ali nas Escrituras e aplicar para a nossa vida também, né? Que é a grande importância. O que nós podemos fazer para poder aplicar essas coisas em nossa vida. Eu deixo então esse nosso bate-papo com você e não esquece de dar aquela curtida, tá bom? E de se inscrever aqui no canal. Compartilhe aí também com seus amigos esse vídeo para que eles também possam aprender um pouquinho mais aí sobre o que é falado em João 2 a 4, tá bom? Um grande abraço para você e a gente se vê aí na próxima aula. Abração, tchau, tchau.